Olá pessoal, tudo bom? Tá começando o Savete e hoje vamos falar sobre anestesia na cesariana. É de extrema importância pensarmos então o que vamos fazer na cesariana, pois a abordagem, o fármaco utilizado vai implicar diretamente no prognóstico. Pensando então no bem-estar da paturente e o bem-estar dos filhotes. O primeiro ponto então que devemos se atentar é no manejo, tá? Depende, cada paciente vai chegar para a gente de uma forma. Pode chegar um paciente mais cansado devido estar em trabalho de parto a longas horas. Pode também chegar um paciente estável, rígido, quando pensando então em uma cesariana programada. Como também pode chegar para a gente um paciente agitado, que acabou de entrar em trabalho de parto. Então, a abordagem que a gente chegar nesse paciente, o manejo que vamos ter com esse paciente vai ser crucial no prognóstico final do meu procedimento. Outro ponto então que devemos levar em conta é o protocolo anestésico utilizado, que vai ser de extrema importância e que vai ajudar ainda mais a ter sucesso ou fracasso no meu procedimento anestésico. Quando pensamos então em uma MPA. MPA então tem a finalidade do quê? De trazer um conforto, uma tranquilidade, uma analgesia a esse meu paciente. Então temos que pensar qual fármaco iremos utilizar, pois utilizando o fármaco ideal, temos então um transcirúrgico mais confortável, mais adequado. Outro ponto então, pensando também no protocolo anestésico, é pensando numa indução anestésica. O que ela vai trazer para a gente? Ela tem importância porque ela vai ajudar no posicionamento do paciente, quando pensamos então em realizar a utilização de uma anestesia de neuroeixo, como melhor dizendo, uma peridural. Então esse paciente mais posicionado de forma correta melhora a punção anestésica que o anestesista irá desempenhar. Uma indução anestésica também, ela dependendo do fármaco que você utilizar na MPA, vai ter um requerimento reduzido. Eu gosto de usar o Propofol, porque o meu paciente já vai estar sedado, já vai estar tranquilo, então logo o meu requerimento anestésico, a quantidade de volume que eu vou utilizar de Propofol nesse paciente vai ser diminuído, porque ele já vai estar pré-sedado, ele já vai estar praticamente em hipnose para mim. Então logo eu vou usar uma quantidade menor de fármaco nesse meu paciente. Falando ainda sobre o protocolo anestésico, devemos então frisar, devemos entender e ter isso claro em nossas mentes. A gente precisa saber a farmacocinética, a farmacodinâmica desse meu fármaco no organismo desse meu paciente. Devemos então saber se esse fármaco vai ultrapassar a barreira placentária, se não vai passar, se ele é um fármaco lipossolúvel ou hidrossolúvel, se ele vai causar uma bradicardia, uma taquicardia. Então, assim, tudo isso devemos pensar antes de usar o fármaco desse meu paciente, porque dependendo do que a gente utilizar, vai implicar diretamente no bem-estar dos fetos, vai passar a barreira placentária e vai anestesiar os meus fetos. E não é isso que a gente busca numa cesariana. O que a gente busca na cesariana? A gente busca anestesiar a mãe, realizar a retirada dos fetos da melhor forma possível e que eles acordem rapidamente, que eles assim que saem da mãe, já saem praticamente despertos. A gente não quer fetos anestesiados, porque só o fato de você estar gerando, estar levando ele a nascer de forma não natural, então você já está implicando nos mecanismos que a mãe tem de fazer ele despertar. Então a gente quer o mais fisiológico possível. A gente quer que assim que eles saiam do útero, eles já saiam então despertos, respirando bem, vocalizando, entendeu? Então a gente tem que saber quais fármacos utilizar, as vias que eles vão utilizar dentro do organismo para desempenhar o seu efeito e o tempo que ele leva para fazer tal ação e se ele vai ou não implicar
no bem-estar dos fetos. Um ponto que é de extrema importância e acaba sendo negligenciado por muitos profissionais é o tempo. O tempo que você vai fazer da anestesia até a retirada dos fetos. Esse tempo tem que ser respeitado. Por quê? Se a gente aplicar o anestésico e retirar esses fetos antes da hora, esse fármaco ainda vai estar na circulação desses fetos. Logo, eles não irão acordar rapidamente. Outra coisa também, a gente não adianta, a gente aplicou o fármaco indutor, ele está nessa fase toda de latência do fármaco e você já querer, o cirurgião já querer entrar em cirurgia rapidamente. Não, tem tempo para isso, entre aplicar o fármaco na veia, ele se distribuir, chegar até os receptores e causar o efeito. Então, assim, a gente induziu, a gente fez a anestesia peridural, pensando então em trazer um conforto maior para a parturiente. Então, a gente tem que esperar o tempo de latência desse bloqueio anestésico. E se você parar para pensar, o tempo que você demora para fazer toda a anestesia é o tempo que o fármaco tem para agir. Porque a gente induziu o paciente, já começa a contar o tempo. A gente posicionou, fez a peridural, esperou o tempo de latência, posicionou o paciente na mesa cirúrgica, deu início ao procedimento, já deu mais ou menos os 15, 20 minutos que esse fármaco precisa estar na corrente sanguínea para desempenhar a sua ação. Então não adianta nada vocês entrarem rapidamente, querer tirar o mais rápido possível os fetos. Tem que entrar de forma ordenada, saber o que vai fazer em cada ponto, para não atropelar e gerar um prognóstico ruim ao meu paciente. Que afinal de contas, a gente tem que pensar na mãe, no conforto da mãe e pensar no bem-estar dos fetos. Outro ponto também que devemos levar em consideração e que tem bastante discussão é entubar ou não entubar a parturiente. A intubação ela é mandatória. Por quê? Porque ela vai ajudar esse meu paciente na oferta de oxigênio, porque às vezes a parturiente está cansada, às vezes, dependendo do fármaco utilizado, vai levar sim a uma depressão respiratória. Então a gente tem que manter a via respiratória patente, porque ela vai impedir então que se a fêmea produzir uma regurgitação alimentar ou ter êmesis, que esse conteúdo adentre então a traqueia, então você já ganha uma segurança a mais caso essa paciente venha a desempenhar tal intercorrência. Assim, às vezes você não precisa, dependendo do protocolo utilizado, você não precisa utilizar uma anestesia geral inalatória. Porque, assim, às vezes é tão rápido, o paciente está tão estável, que às vezes a anestesia geral inalatória não é requerida, porque você já fez um bloqueio anestésico, uma peridural. Então, ela já vai estar confortável. Ela já está sedada, então ela já está imóvel praticamente. O que pode acontecer é ela não aceitar a intubação, tá? Mas aí a gente faz o uso então de uma anestesia periglótica. A gente vem com uma lidocaína e instila sobre ali a epiglote, ali as aritenoides, tá? Isso vai impedir então que ela tenha um desconforto por conta da intubação, entendeu? Então, dependendo do protocolo, não precisa anestesia geral inalatória, mas a intubação ela é mandatória. Ela é ideal que sempre intube esse meu paciente. Sem a associação desses pontos fundamentais, não teremos então um sucesso no procedimento de anestesia na cesariana. E isso implica numa perda financeira, dependendo quando falamos de criador, de animal com alto índice zootécnico. Então, se a gente atropelar, não seguir a ordem certa, não seguir o tempo correto da ação do fármaco, não se preocupar com certos pontos
como manejo, como utilização de um fármaco ideal, a gente vai ter insucesso total no procedimento. Não é isso que queremos, né? Então, lembrando, sempre temos que se atentar a esses pontos. Manejo, protocolo anestésico, o tempo que a gente vai fazer tudo. Não precisa ter pressa, porque se respeitarmos todos esses pontos fundamentais, o sucesso é certeiro. Mas se desrespeitarmos alguma parte, o fracasso é certeiro.